Hoje nós vamos resumir uma obra de John Rawls intitulada A Theory of Justice, uma teoria da justiça. Nós vamos fazer também uma tradução e um resumo dessa obra. Ela se pauta na edição original de 1971. Nós vamos, primeiramente nesse vídeo, resumir a primeira parte intitulada Teoria, onde encontram-se os capítulos, o capítulo 1, Justiça como Equidade, capítulo 2, os princípios de justiça, e capítulo 3, a posição original. Rawls inicia sua obra falando da importância que os princípios de justiça têm em uma sociedade bem organizada. Essa não se deteria somente pela visão utilitarista do desenvolvimento do bem de seus membros, mas por uma concepção pública de justiça. Para tanto, a sociedade concorda e conhece que outros aceitem os mesmos princípios de justiça e ainda as instituições públicas em geral satisfazem, conhecem e respeitem tais princípios. Nesse patamar, uma sociedade bem organizada envolverá coordenação, eficiência e estabilidade, que são consequências de um acordo mútuo dos princípios de justiça. Uma concepção de justiça, portanto, deve ser considerada incrementadora, em primeira instância, de um padrão pelo qual os aspectos distributivos da estrutura básica da sociedade devem ser acessados. Esse padrão deve representar o ideal social conectado com a concepção de justiça, representando uma visão na qual os objetivos e propósitos da concepção social são compreendidos. Rawls passa a defender um contrato original como uma ideia norteadora pela qual os princípios de justiça para a estrutura básica de uma sociedade são objeto de um acordo geral. Tal posição original representaria os termos fundamentais que estariam conectados à justiça como equidade. Esse acordo não seria feito sem uma reflexão racional, cuja reflexão levaria aos princípios do que seria justo ou injusto. A reflexão racional seria elucubrada em termos de uma pura situação hipotética que conduziria, por suas próprias características, a certa concepção de justiça, conquanto os princípios de justiça seriam escolhidos sobre um véu de ignorância. Assim, ninguém saberia seu lugar na sociedade, sua classe ou status social. Também ninguém saberia sua fortuna na distribuição dos recursos naturais e habilidades, sua inteligência, força e assim por diante. Seria igualmente assumido que não se conheceria suas concepções de bem e suas pretensões psicológicas especiais. Isso favoreceria que nenhuma decisão fosse feita sobre circunstâncias particulares. Para Rawls, essa condição originária caracterizaria o sentido da justiça como equidade, pois o status quo não é mantido por diferenças sociais, mas por uma igualdade originária. Rawls sustenta que na situação inicial, as pessoas iriam preferir dois princípios norteadores. O primeiro requer a equidade na atribuição dos direitos e deveres, enquanto o segundo mantém desigualdades sociais e econômicas, como desigualdades de riqueza e autoridade, seriam aceitas somente se elas resultassem na concepção de benefícios para todos, em particular para os menos favorecidos socialmente. Assim, até mesmo o progresso econômico seria fator de construção da justiça como equidade, pois faria parte da escolha racional que todos pudessem usufruir do benefício do desenvolvimento. A escolha racional
está atrelada à justiça como equidade, já que ninguém iria escolher a possibilidade da desigualdade como possibilidade para si mesmo. Na tentativa de manter a coerência entre nossos julgamentos e os princípios de justiça, Rawls propõe revisões a partir do que ele chamará de equilíbrio reflexivo, pelo qual os princípios e julgamentos possam coincidir e pelo qual se pudesse refletir na derivação de nossos julgamentos em sua conformidade com os princípios. Dessa forma, o caráter interpretativo de nossos julgamentos deveria encontrar um equilíbrio reflexivo com os princípios que envolveram uma escolha racional consoante a justiça como equidade. Rawls ressalta a importância do contrato inicial feito através de uma escolha racional. Esse torna-se diferente de noções utilitaristas, que, em benefício da maximização dos bens, atropela a decisão de cada um em benefício de um espectador imparcial, que teria a responsabilidade de prever os ditames das vantagens. A proposta de Rawls é contrária ao estrategismo imparcial do utilitarismo. A escolha racional também encontra problemas nas perspectivas institucionistas, pois parte de uma escolha de princípios em detrimento de outros, sendo essa contrária e não aceita irrefletidamente. Assim, conclui-se que a teoria da justiça seja dividida em duas partes principais. Primeiro, uma interpretação da situação inicial e a formulação de vários princípios disponíveis para a escolha. E segundo, um argumento estabelecendo quais desses princípios de fatos sejam adotados. Depois desse procedimento, Rawls provisoriamente adota dois princípios de justiça. Primeiramente, cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que sejam compatíveis com um sistema de liberdade para todos. Em segundo lugar, as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo A, consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e B, vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. O ponto A se refere ao princípio da diferença e o ponto B ao princípio da igual oportunidade para todos. Esses princípios devem primeiramente serem aplicados à estrutura básica da sociedade, devendo governar a atribuição de direitos e deveres e regular as vantagens sociais e econômicas. Esses princípios reconhecem as diferenças entre as pessoas, propondo que todas tenham acesso a igual oportunidades, favorecendo o crescimento como um todo. No exemplo de Rawls, oportunidades de adquirir conhecimento cultural e habilidades não podem depender de posições de classe, sendo que os sistemas escolares, públicos ou privados, deveriam inibir qualquer forma de discriminação. A estrutura básica apontada por Rawls deve ser avaliada a partir da posição de igual cidadania. Essa posição é definida por direitos e liberdades através do princípio de igual liberdade e igual oportunidade. Dessa forma, quando os dois primeiros são satisfeitos, todos são cidadãos, englobando uma mútua responsabilidade. Para que haja o bem-estar entre os cidadãos, torna-se necessário um esquema de cooperação social sem o qual não se poderia ter uma vida satisfatória. Para Rawls, essa cooperação social deve ser compreendida em termos racionais e não somente em termos de eficiência. Assim, pode até ser eficiente economicamente, todavia pode deixar milhões de pessoas à margem da economia. A própria eficiência é compreendida racionalmente,
visando o princípio da igual liberdade para todos. Tal princípio, segundo Rawls, corresponde ao próprio significado natural de fraternidade, pelo qual ninguém veria sentido nas vantagens se não fosse em benefício de todos. Ou seja, a eficiência do crescimento das vantagens seria trabalhada no sentido de melhorar o benefício dos menos afortunados. Os princípios de justiça tornam-se claros no sentido de que ninguém possa obter tudo o que queira, pois a mera presença de outras pessoas impõe limites a isso. Rawls afirma que esses princípios representam a melhor resposta para o benefício mútuo, evita qualquer forma interesseira e egoísta. Esses princípios orientam nossa conduta à razão moral, ao propósito de iguais oportunidades e crescimento mútuo. Tais princípios exercem o papel de critérios de julgamento sobre a justiça das instituições básicas da sociedade, que regulam a distribuição de direitos, deveres e demais bens sociais. Para Rawls, é pressuposto que os partidos conheçam as circunstâncias de justiça que descrevem as condições normais sobre as quais a cooperação humana é tanto possível quanto necessária. Assim, Rawls vê que a sociedade humana se caracteriza pelas circunstâncias de justiça, nas quais encontramos conflitos, desigualdades e temos a necessidade de resolvê-las e corrigi-las mediante a justiça. Rawls distingue dois tipos gerais de circunstâncias: as circunstâncias objetivas e as circunstâncias subjetivas da justiça. As primeiras se referem a um grupo de homens que habitam um determinado território geográfico, possuem similares capacidades físicas e mental e sem relações de dominação. São vulneráveis aos ataques e às forças conjuntas de outros. Ademais, deve-se ter presente a escassez moderada de recursos naturais e não naturais. As segundas têm que reconhecer os diferentes fins e propósitos que, acerca dos recursos naturais e sociais, incidem sobre as pessoas que trabalham e que vivem. É necessário reconhecer que os homens sofrem diferentes carências, que suas faculdades de razão, memória e atenção são limitadas, que seus juízes, ao mínimo, estão deformados pela ansiedade, preconceitos e preocupações próprias. Existem falhas morais por egoísmo e negligência. Os indivíduos têm planos de vida diferentes e existe diversidade de crenças filosóficas, religiosas, de doutrinas políticas e sociais. Essas circunstâncias, objetivas e subjetivas, deflagram diversos tipos de conflitos e incongruências que devem ser sanados pelos princípios de justiça. Na posição original, os partidos não possuem qualquer noção de bem. Os fins particulares não podem exercer qualquer cálculo interesseiro. Outros, sim, possuem somente um plano racional de vida. Mas qual a melhor opção de justiça depois do véu? Para Rawls, embora o véu da ignorância é tirado, permanece o viés racional, pelo qual a justiça ainda iria preferir os princípios nos quais baseou-se o acordo originário, pois esses garantem uma melhor partilha e uma maior liberdade para todos. Essa razão, guiada pelos princípios de justiça, garantiria reais oportunidades, trazendo retornos notáveis para o futuro e para o desenvolvimento de um povo. Os princípios de justiça asseguram o melhor dos mundos possíveis, segundo suas diretrizes, e prevê uma razão suficiente. Portanto, não teríamos alternativa a não ser explorar os vários aspectos dessa situação inicial que apontam racionalmente para os dois princípios de justiça. Rawls acredita que as pessoas imbuídas racionalmente pela justiça, naturalmente iriam desejar uma vida de acordo com os princípios de justiça, pois quando os dois princípios são satisfeitos, as liberdades seriam asseguradas e cada um seria beneficiado pela cooperação social.
Desta forma, os princípios de justiça seriam autossuficientes para racionalmente interpretarmos e vivermos a justiça. Rawls ressalta que a própria imparcialidade não seria eficaz como instrumento de justiça se não tiver ou não estiver alicerçada nos parâmetros dos princípios de justiça.